Então, pessoal, para a gente começar falando, eu quero primeiro, então, falar a respeito da energia vital. Então, a energia vital é uma energia que tem origem no momento da concepção e que nós herdamos dos nossos pais, então, do nosso pai e da nossa mãe. Então, essa energia vem através, aí, lá no momento da concepção, advindo dos nossos pais, e é um pacote, então, de energia que nós não conseguimos aumentar a quantidade dela, apenas a qualidade conseguimos interferir, então, nessa energia. E ela que vai ser a energia motriz, é a primeira energia formada e vai ser a energia motriz ali que vai carregar ali essa energia para ela promover, então, a formação do primeiro meridiano de energia extraordinário, que carrega energia ancestral, que é o meridiano das emoções. Por isso que eu sou tão fascinado aí por causa das emoções, porque realmente é através dela que nós temos, então, todas as alterações gerando aí as patologias físicas. Tá? É uma emoção que altera o nosso nível energético, que altera, portanto, o nosso corpo físico, o nosso corpo somático. Deivan entrou aí também de palmas, ó, palmas em peso aí, ó. Flávio Costa de Belém. Legal, pessoal. Vamos dar continuidade aqui então. Então, essa energia vital, ela fica ali num centro chamado Danchan, fica ali entre os dois rins. Olha só quem entrou agora, a responsabilidade aumenta, hein? Fernanda Mara. Seja bem-vinda, professora. Amigona nossa aí. Então, essa energia vital, ela vem e ela forma o primeiro meridiano de energia, Chong Mai, que é o meridiano das emoções. Então, as emoções, ela advém muito, a princípio, gerando, então, todos os desequilíbrios energéticos. E é através, então, dos desequilíbrios energéticos que geram a patologia no corpo físico. Então, a energia vital, ela tem uma característica levemente fria, e ela vem, então, ela é metabolizada pelo rim direito, que o rim direito, então, promove um aquecimento, um leve aquecimento dela, fluidifica ela, para ela percorrer dentro dos meridianos de energia extraordinário. Então, ela percorre ali no Chong Mai, passa, então, na ramificação dele para o Dumai, formando, então, as vértebras posteriores, formando a medula. Então tem uma densificação energética da energia ancestral que vai promover a formação da medula e posteriormente então o cérebro. E temos também a densificação dessa energia, promovendo os corpos vertebrais que vai proteger a medula e a densificação também para a formação dos corpos ósseos. Né? Então nós temos tudo que é parte óssea, tudo que é medula e cérebro advém então dessa energia vital, que ela é metabolizada então pelo rim direito, por isso que ela pertence ao elemento água. O elemento água, então, ele está muito ligado a essas questões mesmo aí relacionadas com a energia vital. Ela é primordial então para o equilíbrio da energia yin e yang, e o equilíbrio da energia yin e yang vai gerar então um corpo saudável, equilibrado, certo? Então, se a energia vital ela é levemente fria, ela precisa ser aquecida pelo rim direito para ela ser metabolizada e ela percorrer nos meridianos de energia, nós temos um fator patógeno externo chamado frio. O frio, então, ele tem uma característica de densificar a energia ancestral, então o rim vai ter que fazer mais força para aquecer essa energia, e se o rim não tem uma energia suficientemente boa, ele não vai conseguir aquecer essa energia, então ele vai transmitir para o meridiano do rim e da bexiga uma energia de característica mais fria. E uma característica de energia mais fria chega para nutrir os músculos de uma forma mais fria, com uma quantidade de calor menor. Se tem essa condição de frio, o frio contrai a musculatura. E o meridiano da bexiga passa ali bem na região paravertebral da coluna, passa 2 vezes ali na região paravertebral, ele passa na região do joelho. Então, por onde passa essa energia de característica fria, ela pode gerar diversas patologias. Então, ela contrai a musculatura ali da coluna, gerando dores
lombares, dores torácicas ou até mesmo cervical. Ela pode gerar uma dor no joelho, porque contrai a musculatura, gera um encurtamento muscular, então você acaba compensando muito ali no joelho, e isso pode futuramente gerar uma artrose. Então, todas essas questões vêm desse fator patógeno externo, que é o frio, ou ele pode vir de um fator patógeno interno também, que é as emoções. E a emoção do elemento água é a emoção do medo. O medo também tem essa característica de resfriar as energias. Quando ele resfria as energias do corpo, ele promove também uma nutrição energética de característica fria, que pode gerar essas contraturas musculares também, gerando dores na coluna, no joelho. E essas energias de características frias, advindo ou por um fator patógeno externo ou por um fator patógeno interno, pode desencadear também lá no cérebro alterações neuroquímicas e neurofisiológicas, alterando então a produção de hormônios, a produção de neurotransmissores. E isso então altera algumas características de comprometimento emocional, que no final da live eu vou falar a respeito da síndrome do pânico, gerando então uma comparação com o que nós sabemos hoje de como ocorre todo o desequilíbrio neuroanatômico e neurofisiológico no cérebro, juntamente com o que nós temos de conhecimento da medicina tradicional chinesa. Então, vou trazer esse paralelo para a gente entender que a acupuntura não é puramente entender apenas de energia, mas sim que nós precisamos desmistificar a acupuntura para que ela, então, se torne uma ciência, e isso gere também um conhecimento do que a gente tem já de pesquisas, de conhecimento na medicina ocidental, através de neuroanatomia e da neurofisiologia. Certo? Pessoal, estão todo mundo entendendo aí? Estou vendo aí a Camila de Minas, mas que estudou em Vitória, entrando. Jonathan, Nayara, Graça Carrilho, Júlio Leite, Mariana. Legal, pessoal. Então, se vocês estão entendendo, vai deixando um ok aí. Qualquer dúvida, só perguntar. Tá? Então, todas essas questões energéticas, elas então fornecem um processo de alteração de todo o nosso sistema energético. Então, nós precisamos entender que tudo isso funciona através de um equilíbrio energético. Gisley Fernandes, jovencito, um abraço, meu amigo. Aê, bebê. Alanzinho de Palmas. Beleza? Então, pessoal, vou fazer agora um comparativo com as questões da síndrome do pânico e do medo através da medicina ocidental e da medicina chinesa. Então, a energia fria, o inverno, né, ele já promove um resfriamento da temperatura externa, e isso gera em nós um quadro então de resfriamento das energias, gerando um fator patógeno externo. Mas também o fator patógeno interno, a emoção, o medo, pode vir e gerar então uma grande alteração no sistema nervoso central. Por quê? Porque o frio, a energia ainda a água, vai chegar lá no cérebro, que é formada pela energia vital ou energia ancestral, que vai formar o cérebro, então ela vai ter uma alteração importante lá. Quando nós temos o medo, uma emoção chegando, ela vai gerar uma alteração importante no corpo físico, que você vai sentir as alterações da emoção. Se você conscientiza essa emoção, ela vai se tornar um sentimento e ela não vai interferir no seu processo energético e fisiológico.
Porém, se você tem o medo, ele chega no seu cérebro e você não tem uma energia yang para contrapor ela e gerar um equilíbrio, essa alteração, então, vai gerar, então, desdobramentos que vai promover, então, possivelmente uma síndrome do pânico. Então, vamos lá. Quando nós temos uma informação sensorial, essa informação sensorial, por exemplo, do medo, ela vai chegar então lá no tálamo anterior, e lá no tálamo anterior ele vai promover uma sensibilização do núcleo lateral da amígdala, posteriormente do núcleo central da amígdala também, que vai gerar uma disseminação dessa informação para todo o cérebro. E isso, então, vai chegar no córtex pré-frontal, na ínsula e no córtex somatosensorial primário. E a partir desse momento, nós temos, então, uma rápida resposta do perigo. Então, se nós temos um medo, todas essas estruturas vão trabalhar para que nós possamos, então, gerar uma resposta a esse estímulo que nos está gerando medo. Porém, você tem que ter um equilíbrio da energia yin e yang para ter esse processo. Caso você não tenha energia yang suficiente, só a energia yin, uma energia de característica fria, que está sendo gerada ou gerando o medo, ela vai então chegar e gerar respostas autonômicas e comportamentais. Aí sim nós vamos gerar uma dessensibilização ou uma sensibilização maior, mais profunda, chegando no núcleo parabraquial, que vai aumentar o seu ritmo respiratório. Então você vai aumentar a cadência respiratória, fazendo com que você capte melhor o oxigênio, que você aumente então a energia yang qi, que é a energia de uma molécula mais rarefeita que é o oxigênio, que vem lá do elemento metal. Se ao aumento da cadência respiratória não consegue corrigir essa emoção, o medo, nós vamos ter uma alteração também lá no núcleo lateral do hipotálamo, que vai ativar o sistema nervoso simpático, que vai ativar também o locus sereleus, que vai aumentar a liberação de norepinefrina. Liberando mais norepinefrina na corrente sanguínea, no sistema, nós vamos ter então um aumento da pressão arterial, e o aumento da pressão arterial também junto com o aumento da frequência cardíaca. Tudo isso para tentar corrigir essa energia de característica fria que está lá no cérebro, gerando um processo de medo. Se todo esse processo de aumento da respiração, aumento da cadência respiratória, aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial não consegue corrigir, equilibrar a energia yin e yang do corpo, favorecendo então o equilíbrio e a conscientização do medo, para que o medo não te paralise, mas que o medo te gere um processo de equilíbrio e um processo de conscientização desse medo, esse medo então não vai te paralisar, isso vai te deixar de uma forma mais equilibrada e você vai ter um processo de evolução emocional através desse medo. Porém, se todo esse processo não conseguiu equilibrar a energia yin e yang, ainda assim vai ter uma energia mais de característica fria, de característica yin lá no cérebro, que vai gerar então uma ativação do núcleo paraventricular do hipotálamo. O núcleo paraventricular do hipotálamo vai desencadear a liberação de adrenocorticoides e vai ter uma ativação também da substância cinzenta periaquedutal. E isso, então, vai gerar um comportamento de defesa no organismo. E esse comportamento de defesa no organismo pode vir com a paralisia postural. A paralisia postural, ela é uma das fases finais aí desse processo do estímulo sensorial do medo até a fase do síndrome do pânico já em estado avançado. E ela pode levar milésimos de segundo. E gerar, então,
uma das características bem comuns na síndrome do pânico, que é a pessoa entrar em posição fetal. O medo gera um processo tão grande, com a descarga neurohormonal, neurofisiológica tão grande, que o paciente entra em posição fetal, e essa posição fetal é desencadeada, então, por um processo de síndrome do pânico. Vocês entenderam um pouquinho desse comparativo aí da medicina ocidental e da medicina chinesa? Então, é o que eu sempre digo, sempre muito importante, a melhor forma aí de nós entendermos a medicina chinesa e de nós chegarmos a ter entendimento sobre síndromes, sobre patologia, sobre qualquer doença, é entender a base da medicina chinesa. Entendendo o que é energia, o que ela promove, quais são as energias primárias, o que elas promovem no corpo, o que é energia yin e yang, o que é os 5 elementos, os órgãos e as vísceras. Isso, então, é a base da medicina chinesa.